Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa palestra depois pela internet também, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início à nossa atividade, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando o nosso trabalho, abençoando e iluminando cada um dos irmãos que aqui se encontram e aqueles que estão em seus lares assistindo pela internet. Que o nosso Pai Celestial e nosso Mestre Jesus conforte e abençoe cada um dos irmãos e suas necessidades, curando os males físicos e espirituais daqueles que estão necessitando. Até o final do trabalho de hoje, possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, animaizinhos para aqueles que tiverem, um pouquinho dessa luz, um pouquinho dessa paz que a casa aqui nos oferece sempre. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, mais compreender e ser compreendido, e mais amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo mais uma vez nosso amigo Edilson Ascenso, a palestra de hoje. Pessoal, boa noite a todos. Todos estão bem? Bom, queria dizer que é uma alegria estar aqui entre amigos, mais uma vez, mais uma quinta-feira. Agradeço o convite do Wilson, da casa. Agradeço a oportunidade que a gente tem de falar da doutrina espírita. Tão grata a todos nós, não é? Tanto nos ajuda, tem nos ajudado durante a nossa caminhada. Em relação a isso, ontem eu encontrei com uma pessoa que está chegando agora à doutrina, e aí, numa conversa informal, ele me perguntou: Edilson, você poderia sugerir algum livro, além das obras básicas, que eu poderia ler? Eu falei: meu amigo, são tantas as obras que é até difícil sugerir. Só de Chico são mais de 400, né? Só de Chico. Aí tantos outros amigos espirituais nos ajudaram através do seu conhecimento, trazendo as informações da vida no mundo espiritual, esclarecendo aspectos da vida no mundo espiritual, que ficaria até difícil de indicar. Mas, como você me fez uma pergunta, não vou ficar no muro, não vou fugir da resposta. Para mim, Chico Xavier, Paulo Estevão. Uma obra extraordinária, escrita por Emmanuel, que era o mentor intelectual de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel traz obras extraordinárias, obras importantes, em especial os romances, né? O primeiro deles, há 2000 anos, em que ele próprio narra a sua encarnação enquanto senador romano, que conheceu Jesus à época. A encarnação seguinte como Nestórios, já escravo, mas já convertido ao cristianismo, né? Renúncia e Ave Cristo completam os romances, além de Paulo Estevão. E Paulo Estevão, meus amigos, retrata um personagem muito importante do cristianismo primitivo. Ele fala do apóstolo Paulo, que a princípio, o nome de batismo era Saulo, que chega a Jerusalém logo após a crucificação de Jesus. Saulo era um sujeito extremamente preparado para o cargo que ele deveria ocupar. Ele seria o líder do Sinédrio. Ele assumiria o lugar que até então era de Gamaliel, neto de Eliel. E ali ele chega com essa missão, jovem, vigoroso, disciplinado, conhecedor da Torá, para assumir aquela condição de liderança. Mas quando ele chega a Jerusalém, ele toma conhecimento que havia na cidade um núcleo religioso,
um local onde algumas pessoas se encontravam, falando de um tal de Messias, que ele não sabia quem era. E ali aglutinavam-se pessoas que iam até lá em busca de cura, em busca de apoio espiritual, e ele resolve ir até lá. E ele vai. E quando ele chega àquele lugar que era a Casa do Caminho, que era o primeiro núcleo evangélico após a crucificação de Jesus, aonde inclusive se encontravam alguns dos apóstolos de Jesus. Nós tínhamos lá Pedro, Tiago Menor, João, o apóstolo amado, e Filipe, todos ali reunidos. E Emmanuel explica que a Casa do Caminho não era somente uma casa de oração, mas era uma casa de acolhimento. E é essa reflexão, meus amigos, que nós vamos fazer essa noite. O que é o Centro Espírita, se não uma casa de acolhimento? De acolhimento das pessoas, daqueles que vêm com a dor, que querem participar, querem entender aquilo que está acontecendo no corpo. O Centro Espírita é um lugar de acolhimento. E era assim que era visto naquela época. Ali haviam pessoas que iam buscar cura, ali estavam os mais desvalidos da sociedade, e quando Saulo chega lá e percebe aquele núcleo evangélico e vê o sujeito falando do Messias, que o Messias já havia chegado, o Messias prometido já esteve entre nós, era Jesus. E aquele sujeito que falava com toda aquela galhardia era Estevão, que não conhecera Jesus, mas ouvira daqueles outros homens que ali compartilharam com ele o ensinamento. Só que Saulo fica pensando que Jesus não poderia ser o Messias, porque o sujeito morreu na cruz, ao lado de 2 ladrões, nem sequer se salvou, como é que ele poderia ser o Messias? Não era possível. Então ali há um embate entre Saulo e Estevão, os 2 personagens principais do livro. Saulo, inclusive, se sente desafiado e convida, intima Estevão para que vá prestar esclarecimentos ao Sinédrio. Afinal de contas, quem era aquele Messias? E Estevão vai até lá. Todos eles são presos, menos Tiago Menor. Todos eles são presos. Mas Estevão é martirizado. Ele é sacrificado. Porque ele precisava dar uma resposta para a sociedade. Ele estava chegando naquele momento e ele precisava demonstrar autoridade. Ele não poderia ser desafiado propriamente dito. Aí Estevão vai ao sacrifício. Os outros são soltos, liberados e acabam por se espalhar pela região. João, inclusive, sai de lá, vai a Cafarnaum, vai a outros lados. Ou seja, os discípulos se dissiparam naquele momento. E Saulo torna-se um perseguidor contumaz dos cristãos primitivos. A ponto de, na estrada de Damasco, como nós conhecemos, como nós sabemos, encontra Jesus. Encontra Jesus e ali há o momento da conversão de Saulo. Ele reconhece a figura amorosa de Jesus e de joelhos diz: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus perguntando para ele por que o perseguia, orienta que ele vá a Damasco. Ali ele receberia as orientações. E Saulo já chega convertido a Damasco, acreditando naquela figura de Jesus. Afinal, ele estava equivocado. E logo em seguida, na semana seguinte, ele vai depor, ele vai falar com os seus companheiros na cidade de Damasco, na sinagoga, e diz: olha, eu estava equivocado. O Messias já veio, é Jesus. E as pessoas não compreenderam, mas não era esse o sujeito que até então, estava crucificando Jesus? Estava colocando ele na condição de traidor? Pois é, por conta disso ele passa também a ser perseguido. E aí ele fica numa situação difícil, porque até então ele era o líder dos judeus, seria o líder dos judeus. Ele era juiz de direito, como é que ele poderia encarar aquela realidade? Não teria condições nem de voltar mais para Jerusalém. E aí então ele procura Gamaliel, que diz a ele: olha, meu filho, é melhor você fazer escolhas. E aí ele resolve aceitar Jesus, trabalhar. Gamaliel diz a ele: olha, você não tem uma atividade, não exerceu nenhuma atividade, não sabe fazer nada.
Eu era juiz, o que eu ia fazer? Mas ele se recorda que na infância o pai havia ensinado o ofício de tecelão. E nem em Damasco ele poderia ficar. Então ele é recolhido ao deserto da Samaria, onde ele fica 3 anos, trabalhando e refletindo sobre aquela mudança que ele próprio se impunha como transformação. O momento de transformação foi quando daí ele vê Jesus, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. A transformação desse espírito vai acontecendo no decorrer do tempo. Ele fica 3 anos no deserto. E quando retorna a Jerusalém, que também não tinha um lar para ele ficar, ele havia sido abandonado, inclusive pelos seus familiares. Simão diz a ele, olha, aqui você não pode ficar. Não teria como ele ficar na casa do caminho. Havia, inclusive, um mandato de prisão contra ele. E Simão diz, olha, é melhor que você volte para sua casa. Volte para Tarso, para casa dos seus pais, de onde você veio. E aí ele resolve voltar para Tarso. Quando ele chega em Tarso, a mãe já havia desencarnado. O pai diz a ele, filho, que desgosto me cometeras. Você havia sido preparado para ser o líder do sinédrio. E agora você segue esse carpinteiro. Né? Decepcionado com a figura do filho, fala para ele, olha, é preciso fazer uma escolha. Ou Jesus, ou a sua família. E mais uma vez ele se coloca nessa condição de escolher Jesus. E ele fica durante 3 anos na cidade de Tarso, trabalhando como tecelão, pregando o evangelho. Aquele mesmo jovem, arrogante, disciplinado, que por ocasião da saída de Tarso era visto num pedestal, agora era visto nas ruas, como um simples, humilde tecelão. E por lá ele ficou 3 anos. Até que num determinado momento vai a Jerusalém Barnabé. Diz a ele, Saulo, chegou a hora de começar a missão. Porque o sujeito acha que está preparado. Às vezes a gente também vê isso na casa espírita. O cara chega e quer sentar na janelinha. Quando eu cheguei, não é, Wilson? Quando eu cheguei na casa espírita, eu fiquei 2 anos assistindo palestra. Toda semana eu ia lá, assistia a palestrinha lá, né? Para tentar entender um pouquinho daquilo que estava acontecendo comigo. Né? E aí então Barnabé falou, chegou a hora, você deve ir a Antioquia. Deve trabalhar no primeiro núcleo cristão fora de Jerusalém. Aquela perseguição que Saulo iniciara havia se dissipado. As pessoas começaram a fugir de Jerusalém, da Judéia como um todo. E Antioquia estava fora da área de influência de Jerusalém. Estava fora. Nem se falava aramaico ou hebraico em Antioquia. E era um centro importante. Antioquia só estava atrás de Roma e de Alexandria na época. Então era importante que ali se desenvolvesse um novo núcleo religioso. E ele é chamado para essa tarefa. E quando ele chega à cidade de Antioquia, meus amigos, há uma verdadeira transformação. Porque ele fala para Barnabé, olha, eu aceito a tarefa, mas eu preciso trabalhar, manter o meu sustento para poder pregar. E foi assim que ele fez. E em Antioquia se desenvolveu então, meus amigos, o primeiro núcleo religioso fora de Jerusalém. Mas era um núcleo absolutamente evoluído, de pessoas comprometidas com Jesus, com o cristianismo primitivo. Lá apareceram figuras importantes, como Lucas, que era médico, que chega a Antioquia e não conhecia Jesus. Lucas não conheceu Jesus, o evangelista. Ele chega lá e toma contato com aquele Messias. Escreve o seu próprio evangelho mais adiante. Inclusive é de Lucas que surge a palavra cristãos. Porque até então aqueles homens eram conhecidos como homens do caminho. E aí ele pensa, mas o caminho pode ser do bem ou do mal. Então é preciso identificar melhor essa passagem. E aí eles adotam a expressão cristãos. A igreja de Antioquia começa a se desenvolver em face dos seus trabalhadores. Ali, segundo Emmanuel, no livro Paulo Estevão, haviam muitas curas. Haviam trabalhos mediúnicos extremamente relevantes. Havia voz direta, ou seja, havia o compromisso daqueles trabalhadores. A egrégora ajudava.
A igreja de Antioquia passa a ser referência. Outros ali se achegam, o próprio João Evangelista passa por um tempo lá, Inácio de Antioquia também ali se consolida. E tantos outros que passam fortalecendo a igreja de Antioquia. Essa é uma segunda referência que nós gostaríamos de fazer. A igreja primitiva de Antioquia. O compromisso daqueles homens com Jesus, sem vaidade, com humildade, reconhecendo que esse era efetivamente o Messias, e nós estamos todos sujeitos ao cristianismo primitivo. Né? Ocorre que, com as mudanças que vão acontecendo, a igreja de Antioquia começa a receber, inclusive, mensagens, alertas das transformações da época. E chega a informação de que a situação iria se complicar em Jerusalém. E Paulo, inclusive, Saulo, na época, manda, inclusive, uma mensagem. Olha, os amigos espirituais nos alertam que toda perseguição deverá aumentar nos próximos dias. E isso, de fato, aconteceu. Saulo é chamado a Jerusalém, mas quando ele chega a Jerusalém, ele percebe uma mudança radical naqueles homens. A igreja primitiva de Jerusalém já não era mais a mesma. Já havia uma mescla entre os ensinamentos de Jesus e o judaísmo. Em função até de alguns componentes apostolados de Jesus, como o caso de Tiago Menor. E ele começa então a imaginar que se nós não difundíssemos o cristianismo como um todo, ele sucumbiria. Porque os ensinamentos estavam equivocados ali. Se falava da circuncisão e vários temas judaicos dentro da igreja primitiva. E Saulo, sujeito disciplinado que era, falou, opa, não é por aí o nosso caminho é Jesus. O ensinamento está baseado em Jesus, naquilo que ele nos trouxe, humildade, perdão, amor ao próximo. Nós não podemos nos desviar desse caminho, meus amigos. Esses são os ensinamentos de Jesus, que nos valem até hoje, passados mais de 2000 anos. É isso que nós incorporamos como espíritas em relação ao cristianismo primitivo. Quando eu cheguei à doutrina espírita, achando que eu estava buscando algo novo para mim, em busca de soluções para os problemas que eu havia enfrentado e estava enfrentando, eu descobri Jesus, na acepção de modelo e guia, como Kardec nos fala. Está tudo lá, meus irmãos. Está tudo no Evangelho. Nada foge desse ensinamento. E quando as pessoas começam a criar situações, subterfúgios, situações que geram embaraço, se afastam do cristianismo primitivo. E é o que estava acontecendo. Então Saulo resolve dissipar, trabalhar pelo cristianismo. E ele fala, eu preciso levar adiante essa história. E ele começa a viajar. Daí inicia-se as viagens de Saulo. Foram 2 no total. Aonde ele viajava, criava núcleos apostólicos, criava núcleos evangélicos, abria aqueles espaços e ia adiante. E foram vários. O primeiro lugar onde eles foram, a viagem, com Barnabé, foi a ilha de Chipre. Quando eles chegam a Chipre, né, a cidade de Neopafos, ali havia um homem que era o procônsul romano da época, chamado Sérgio Paulo, que já havia ouvido falar de Estevão, porque ele havia o curado, como servo anterior, que era Gisiel. Então, quando ele chega lá, eles começam a trabalhar, a fazer curas. E Sérgio Paulo, que era doente, estava doente naquela ocasião, manda chamá-los. Chamá-los até o palácio e diz, olha, eu estou doente, eu preciso da cura. Eu mesmo iria até vocês se fosse possível, mas não consigo. E Saulo, então, através da imposição de mãos, cura aquele homem. E faz a ele um alerta. Quem te curou não fui eu. Foi o Mestre Jesus. Foi Jesus que curou. Aliás, ele já te impôs uma cura uma vez, referindo-se à passagem anterior de Gisiel. E a partir daquele momento, ele adota o nome Paulo, em função de Sérgio Paulo, que era o procônsul de Neopafos, que ali começa a ajudar o cristianismo primitivo. Saulo continua trabalhando durante muitos anos,
até o momento que não dava mais. Porque as viagens não eram que nem de hoje, né? Vai para a praia, né, Wilson? Não era que nem as viagens de hoje. As viagens eram terríveis. Estevão, no mundo espiritual, diz a ele, se você não consegue viajar, escreva. As cartas de Paulo. Então achou maneiras de trabalhar. Até o final da sua jornada, ele trabalhou. Né? Até ser sacrificado na cidade de Roma. Então, meus amigos, esse personagem é um personagem muito importante do cristianismo primitivo. Ele não esteve ao lado de Jesus propriamente em vida. Não conheceu, exceto naquele momento de Jerusalém, de Damasco. Mas ele absorveu aquelas ideias e trabalhou por elas até o final da sua jornada. Ao final ele diz, lutei o bom combate, venci pela fé. Não é? Esse é o exemplo que nós temos que ter para nós. Não é? Um sujeito que sim errou, ele matou uma pessoa, perseguiu outras tantas, mas se regenerou. Diferentemente dos outros apóstolos, que eram simples, humildes pescadores, Saulo era um homem letrado, falava várias línguas e assimilou Jesus. Assimilou aqueles ensinamentos e usou a sua vida como exemplo para que nós pudéssemos ter o cristianismo que nós conhecemos hoje, que é o próprio Espiritismo. A palestra de hoje é Cristianismo e Espiritismo, que basicamente é uma coisa só. Porque quando Jesus nos trouxe as informações, não foi possível a ele revelar tudo. Por isso falou em parábolas. Por isso deixou os recados. Mas lá no Evangelho de João, ele recomenda aí, eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador, que no tempo oportuno revelará as novas verdades. O cristianismo e de vivo, através do Espiritismo. Então, meus amigos, quando nós chegamos à casa espírita, nós precisamos ter essa concepção do cristianismo primitivo, do acolhimento das pessoas. Esse é o verdadeiro cristianismo e o espiritismo. Sem vaidades, sem dogmas. Porque, efetivamente, não coaduna essa imagem com o personagem de Jesus. Que foi um sujeito que veio, que nasceu numa manjedoura, teve uma vida simples, humilde, não tinha uma casa, não tinha um lar, não tinha 2 túnicas. Morreu ao lado de 2 ladrões e disse, Senhor, perdoa. Não sabem o que estão fazendo. São esses ensinamentos, meus amigos, tão difícil de absorver no nosso dia a dia, que nós precisamos levar para as nossas casas. Não é fácil. Aqui dentro da casa espírita, é muito fácil. Falar é muito fácil, mas e exercitar o Evangelho? Como é que nós estamos fazendo com isso? Será que nós sabemos dar a outra face? Será que nós sabemos tolerar? Será que nós sabemos compreender como Jesus compreendeu? Façamos as nossas reflexões em relação aos ensinamentos de Jesus. Está tudo lá, não é? O fato é que nós sabemos que nós aqui, enquanto encarnados, sofremos muitas influências. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta onde o mal ainda predomina em relação ao bem. O fato é que nós temos sentimentos, somos ofendidos. Né? Nós estávamos falando isso ontem. Passagem de Chico, quando ele encontra Emmanuel, naquele momento em que aqueles 2 repórteres da revista Cruzeiro vão até Uberaba e tentaram entrevistá-lo. No filme está muito claro isso. Davi Nasser e João Mazon. E ele fica decepcionado, chateado, aborrecido. Aí eu fico pensando, se o Chico fazia isso, imagina eu. Né? Se Chico tinha esse sentimento dentro dele, imagina eu. Imagina nós. Não é? A gente sente. A gente sente o que acontece. Mas como é que a gente reage a isso? É difícil. É difícil dar a outra face. É difícil perdoar. É difícil colocar na prática aquilo que Jesus nos ensinou. É por isso que nós estamos vivendo a sociedade de hoje. Porque nós não respeitamos as individualidades.
os pequenos detalhes. Se o sujeito não pode parar na vaga, que a vaga é determinada ao idoso ou a uma pessoa especial, ele não para. Não faça as pequenas coisas. Porque é aí que começam os erros. Não é? A tudo seja fiel. Ou seja, exemplos nós temos muitos. É muito difícil isso, gente. Não é? Mas a gente tem que começar. Porque a transformação moral do planeta, assim como apregoada por Kardec, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, está lá escrito no livro, na Gênesis, não será por um cataclisma. Será pela transformação das pessoas. Pela nossa transformação pessoal. A partir do momento que nós não aceitarmos mais determinadas situações, respeitando o pensamento do próximo, isso começa na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, a gente consegue mudar as coisas. Porque se a pessoa está lá, tem um propósito. O propósito da difícil convivência que precisa ser aceitado. Se o sujeito está lá é porque precisa. Pensa diferente, age diferente, mas precisa conviver. Hoje eu fui de manhã falar com alguns amigos numa clínica de dependentes químicos que a gente vai, conversando com eles justamente sobre isso. A convivência não é fácil. Principalmente naquele meio que eles se encontram ali. Mas é preciso respeitar a individualidade do outro, é preciso respeitar o momento do outro, é preciso respeitar a religião do outro. Se aquela religião é boa para ele, está ótimo. Que assim seja. Para nós, enquanto espíritas, nós recebemos essa informação que é muito importante para todos nós. Olha que coisa boa. Sabemos que estamos aqui numa condição de encarnados, somos inquilinos desse corpo, inquilinos, sem pagar aluguel, né? Mas sabemos que uma hora nós vamos sair desse corpo, né? E nada vamos levar. Muito simples de entender isso. Ou estou falando alguma coisa excepcional? É a realidade. Nós sabemos. Mas no nosso dia a dia, em função das situações, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nada vamos levar, que nada nos pertence. Né? Nós sabemos que dentro da doutrina espírita existe a lei do retorno, de ação e reação. O que nós fazemos, nós recebemos. A importância da caridade. Certa ocasião, o sujeito chegou lá na casa onde eu trabalhava, e falou, olha, eu vim aqui porque eu precisava saber aí o meu futuro. Ah, que legal. O senhor pode falar para mim? Ele achou que eu era mágico, guru, bidu. Né? Sei lá o que o sujeito pensou. Falei, rapaz, eu posso. Senta aí. Ele falou, mas o senhor pode mesmo? Eu falei, posso. Tenho certeza que eu vou lhe falar. Aí ele sentou e falou, pois é, então como é que funciona? Ele falou, funciona assim. O que você faz hoje, você recebe amanhã. Então, se você plantar o bem, se você trabalhar no bem, na caridade, certamente você vai colher isso na ocasião oportuna. Pode até não ser agora, pode até não ser nessa vida. Porque a gente é egoísta, a gente quer na hora. Lembrem-se, quando Saulo se converte, ficou 3 anos na Samaria e 3 anos em Tarso. Era o período do amadurecimento necessário para ele poder pensar. Quando meus filhos eram pequenos, eu botava a cadeirinha lá e falava, vai pensar lá, filho, fica pensando aí. E ele falava, por que eu vou pensar, pai? Eu falei, pensa o que você quiser, o importante é você ficar sentado na cadeirinha aí pensando. Pensa aí, vai pensando. Principalmente naquilo que você fez. Né? Ficava pensando. Né? Pensava. Né? Para entender aquela realidade. Nós somos imperfeitos. Aqueles que estavam ao lado de Jesus eram imperfeitos.
Me recordo de uma passagem do livro Jesus no Lar, né, Fran? Aonde o Tiago fala, mas, não dá, cara. Fala para Jesus lá, reunidos na casa de Pedro, não dá para me fazer igual você, né? Eu sou imperfeito, eu erro. Eu estou entendendo o que você está falando, mas sai lá fora, faço tudo errado. O outro falou, eu também erro, etc. e tal. Jesus falou para ele, Jesus era meu mineiro, assim, sabe? Mineirinho. Ele falou assim, olha, vim para os doentes, não para os sãos. O evangelho é para quem precisa. Para nós. Não é para os santos. Os santos não precisam do evangelho. Porque o evangelho é a receita do bolo. Então, quando a gente vem à casa espírita, em busca de melhora, nos é ofertado o evangelho. Os ensinamentos de Jesus. Está aí, ó. Vai lá. É com você, é tua, Tafarel. Resolve aí. Porque a gente achar que o outro vai fazer e tal. Não, é você que tem que melhorar. É você que tem que transformar. Simples assim. E quando nós compreendemos isso, fica mais fácil entender a nossa realidade e a nossa pequenez. Com humildade, com simplicidade, né? Com carinho para com o próximo, inclusive para com os irmãos animais, que precisam ser respeitados, como acontece aqui nessa casa. Era isso, gente, que eu queria falar para vocês na noite de hoje. Agradecendo o convite lá do Wilson, que me tolera aqui, convida para mim, porque ele sabe que a minha dívida é grande, eu tenho que pagar bastante, então eu venho aqui com muita satisfação. E agora a gente vai encerrar com uma prece. Pode ser, Wilson? Querido Mestre Jesus, queremos lhe agradecer esse momento, essa oportunidade, queremos agradecer aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, estão presentes. Que nós possamos, Pai, internalizar o ensinamento de Jesus dentro dos nossos corações, para que possamos levar adiante esses ensinamentos nas nossas tarefas, no nosso dia a dia, na nossa realidade, confrontados com as nossas dificuldades e aceitar muitas vezes pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Que nós possamos voltar às nossas casas com o espírito revigorado, fortalecido para os desafios da nossa vida. Que assim seja. Obrigado, pessoal.